Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trazer um assunto muito legal, que é a potenciação. A potenciação é a quinta operação matemática. Quinta operação? Sim, a quinta operação matemática. Na matemática a gente tem 4 operações que são conhecidas como básica, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, e a gente tem a potenciação, certo? E a potenciação é a quinta. Então, quer dizer que a potenciação tem... E a potenciação tem relação com alguma dessas outras operações? Tem. Vamos lembrar uma coisa. A multiplicação, ela é a forma resumida de eu escrever uma soma de parcelas iguais. Por exemplo, se eu falar 2 mais 2 mais 2 mais 2, é a mesma coisa que eu falasse 4 vezes 2. A potenciação é a forma reduzida de eu escrever multiplicação de fatores iguais. Então, se falar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é como se fosse 2 elevado à quarta. E por isso que ela é considerada a quinta operação, certo? Mas e aí? O que são quadrados perfeitos? Quem são esses números chamados de quadrados perfeitos, né? Qual relação que eles têm com a potenciação? Ah, os números que são quadrados perfeitos, ele tem a relação com a potenciação? Sim, e a gente já vai ver daqui a pouco. Mas o que são quadrados? A gente precisa lembrar que os quadrados são figuras geométricas planas cujos lados possuem a mesma medida. Ah, então eu pensar em número quadrado perfeito é eu pensar em um número que eu consigo montar um quadrado, ou seja, um quadrado de tanto por tanto, com a mesma medida. Ou seja, se eu falo assim, que é um quadrado de 1 por 1, 1 vezes 1 é como se fosse 1 ao quadrado. Lembra que a gente acabou de falar que a potenciação, ela é a simplificação de uma multiplicação de fatores iguais. Se eu tenho 2 fator 1, o expoente vira ao quadrado. Então vamos observar aqui, ó, que a prof acabou de dizer, ó, 1 ao quadrado dá 1, porque eu consigo fazer, e 1 é quadrado perfeito, porque eu consigo fazer um quadradinho de 1 por 1, certo? Quem seria o próximo? 1. O 2 seria? Não, o 2 não seria, porque onde eu colocar mais um quadrado aqui, ó, não fecha o quadrado perfeito. Então, o 2 não é quadrado perfeito. E o 3? Se eu colocar mais um quadrado aqui, não está fechando esse quadrado perfeito. Então, o 3 também não é. Então, o próximo quadrado perfeito vai ser o número 4, porque eu consigo fazer um quadrado de 2 por 2. E o próximo, qual seria? Aqui eu já tenho 4. 5 seria? Não, porque ele vai ficar uma ponta. Onde eu colocar mais um quadrado aqui, não vou conseguir fechar esse quadrado. Então, por isso que o 5 não é quadrado perfeito. O 6 também não é, porque forma um retângulo, ó. Aonde eu colocar outros 2 quadrados aqui, vai faltar sempre um pedaço para eu poder fazer o quadrado perfeito. O 7 também não é, o 8 também não é, então só me resta quem? O 9. O 9 é quadrado perfeito, porque eu consigo fazer um quadrado de 3 por 3. Então, observe aqui, ó. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, quem seria o próximo? 4 por 4, que daria 16, certo? Então, números quadrados perfeitos são aqueles que a gente consegue fazer o quê? Montar o quadrado chamado perfeito, porque as medidas dos lados são congruentes, ou seja, são iguais, têm a mesma medida, certo? E onde mais a gente vê a potenciação? A gente vê na transmissão da Covid, certo? Por exemplo, aqui, ó, uma transmissão de uma doença. Nesse caso aqui, a gente pode usar a Covid-19. Então, uma pessoa contagia 3. Cada pessoa contagia mais 3. Então, olha aqui, uma contagia 3. Então, eu posso dizer que é 3 elevado a 1. Aqui, eu tenho 9, que é como se fosse 3 ao quadrado, não é? A gente acabou de ver ali que o 9 é o 3 ao quadrado. E daí, quem seria o próximo? Cada uma dessas aqui contagia mais 3. Certo? Então, a contaminação da Covid é uma ideia de potenciação, tudo bem? E aonde surgiu? Lá Arquimedes, em Siracusa, muito antes da era cristã. Já tinha o registro do quê? No seu livro Contador de Grãos de Areias, ele estabeleceu a potência 10 elevado a 51, pensando o quê? Quantos grãos de areia são necessários para preencher uma esfera, esfera é como se fosse a bola, de raio igual à distância da Terra e o Sol. Interessante isso, né? Muito bem. Então, nesse vídeo, a gente viu o quê? A potenciação como uma forma reduzida de escrever a multiplicação de fatores iguais
E também vimos algumas curiosidades, como o Arquimedes com o seu livro O Contador de Grão. Espero que tenham gostado e até breve.